Meus amigos, Crispim e Benevenuto de volta ao Leão. Meus amigos, é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. O Fortaleza de 2025 não para de nos surpreender. E talvez isso não seja positivo. Antes de mais nada, aquele pedido de sempre para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like. É sempre muito importante ter você aqui. Já ultrapassamos 10.700, agora rumo a 11 mil, e nesse vídeo a gente pode crescer um pouquinho mais, e eu conto com a sua ajuda, com o seu apoio, tá? Em rápidas palavras, eu não vou me prolongar muito nesse vídeo, eu quero falar um pouco sobre o retorno de Lucas Crispim e Marcelo Benevenuto. Estou gravando esse vídeo no momento da data FIFA, na parada da data FIFA. Vai demorar muito a ter jogo, estou gravando na terça-feira. Então, último dia de janela de transferência, pode acontecer, inclusive, de ter mais surpresas pela frente ao longo do dia. Estou gravando de manhã, dá para ver aqui pelo cenário, né? Mais claro. E ontem à noite estourou a notícia vinda de Criciúma. O Marco, um colega catarinense lá do jornalismo esportivo, falou em primeira mão nas redes sociais. A gente conseguiu apurar, conseguiu confirmar o Fortaleza trazendo de volta Marcelo Benevenuto, né? O Crispim já havia sido anunciado, enfim. E eu quero falar especificamente desses dois reforços, sem citar o Gasal, sem citar o Guzmán, que foi anunciado também. Enfim, quero falar especificamente desses dois jogadores. Porque me perguntaram, né, o que é que eu achava da contratação dos dois. Pô, o que é que você acha aí do retorno deles dois? E eu confesso que antes de responder esse tipo de pergunta, eu prefiro dar uma pensada, eu prefiro refletir um pouco para ter consciência e tentar entender o contexto todo que uma situação dessa está, né, inserida. E eu confesso que eu olhei para... Quando foi que Crispim e Benevenuto saíram? Ali por volta de 2023 para 2024, fim de ano, começando o outro. Tanto é que o Benevenuto é emprestado para o Curitiba, passa uma temporada, depois esse ano, já 2025, vai para o Criciúma. E o Lucas Crispim foi para a Tailândia, foi lá para o Buriram, junto inclusive com o Bissoli, né, o jogador que estava no Ceará, enfim. E aí eu tentei lembrar de qual era a justificativa para não utilizar mais, 2 anos antes, Crispim e Benevenuto. E olhando para o elenco do Fortaleza na época, olhando para a gestão do Vojvoda na época, a justificativa era: Fortaleza está elevando o patamar técnico, está trazendo jogadores melhores, com capacidade técnica melhor, e Benevenuto e Crispim vão perdendo espaço, vão ficando cada vez com menos minutos. E é natural, no contexto do futebol, que quando o jogador vai perdendo minuto, ele ou tem um desejo, ou fica insatisfeito, ou ele tem um desejo de ser negociado, liberado, emprestado. E tem desejo do clube também. O próprio clube chega um momento que ele diz assim: pô, preciso qualificar o elenco. Chega um momento que está inchado, preciso liberar jogador. O Paiva, por exemplo, chegou agora ao Fortaleza e fez isso. Para trazer reforços, precisou afastar, liberar, como queira chamar, outros. Negociar. Né? Alguns saíram do Fortaleza também nesse período. Já saiu o Kevin, saiu agora o Mancha, os dois negociados. Davidson, Zé Wellison, Martinez, que não deve mais jogar pelo Fortaleza na temporada, enfim. Então é um processo extremamente natural. Mas por que agora eles deixam de ser jogadores que não serão mais utilizados, que não terão mais minutos, e passam a ser solução, passam a ser jogadores que vão ser mais utilizados? E essa pergunta e essa reflexão foi a reflexão que me causou o choque. Para mim, como eu posso resumir ou responder de forma pontual e objetiva essa pergunta? A contratação do Crispim e do Benevenuto me causa um choque. E por que me causa choque? Porque mostra o quão caótico está 2025 para o Fortaleza. Ao ponto de você ter que voltar atrás, pensar em 2025 parecido com o que era 22, 23 em termos de contratação. O Crispim e o Benevenuto, que não serviam naquele momento, né, não eram tão utilizados naquele momento, por escolha inclusive do treinador da época, Juan Pablo Vojvoda,
hoje eles voltam ao clube com o claro objetivo de deixar o clube na Série A esse ano, o que é, diga-se de passagem, uma missão dificílima. Então, eu olho para essa realidade do Fortaleza e aí eu nem estou analisando, por enquanto, o que eles podem ou não podem render no Fortaleza. Eu não estou nem entrando nesse mérito. Porque o Benevenuto, por exemplo, joga no Criciúma, vive um momento bom, o Criciúma está brigando ali na parte de cima da tabela. Fisicamente é um cara que é muito forte, é um cara que tem 29 anos, não é um cara velho, é um cara extremamente em forma. Então, assim, por si só, não é um absurdo pensar na volta do Benevenuto. Tecnicamente, a gente pode pontuar uma coisa ou outra, mas não é um absurdo em si. O Crispim, eu já acho mais questionável, muito parecido com o que foi o Vina para o Ceará. Um jogador que está numa liga com menos intensidade, né, que não foi um grande protagonista no Fortaleza, no caso do Crispim. Não foi um cara assim que se destacou tanto ao ponto de chamar a atenção de outros mercados, não foi procurado por tantos clubes. Houve até um rumor aí de que ele teria sido sondado pelo Santos ou pelo Juventude antes de acertar com o Fortaleza. Enfim, mas por si só isso não seria um grande absurdo. A grande questão é que a realidade que o Fortaleza está imerso faz com que ele se apegue, faz com que ele foque, que ele olhe para essas contratações como uma possibilidade de resolver os seus problemas. E aí que é o choque. Aí que há o grande questionamento. Olha onde o Fortaleza foi parar. Né? O Fortaleza de 2025 chegou ao ponto de recorrer a contratações como essa. Jogadores que já passaram por aqui, perderam espaço e agora voltam sem também ter conquistado tanto prestígio e tanto... não vou nem falar de título, mas assim, tanto alto rendimento para poder voltar. Os caras não estão voltando porque eles estão arrebentando e aí é inevitável não trazer. Não, é muito mais uma necessidade do Fortaleza do que os caras. Como eu disse, podem ajudar? Podem, claro que podem. Claro que eles têm recurso técnico para ajudar. Claro que o Fortaleza tem argumentos técnicos para justificar o retorno. O Benevenuto, como eu disse, o Fortaleza tem 4 zagueiros. Alguns estão passando por um processo de lesão. Quem sabe se o Benevenuto não chega para jogar e toma de conta da posição? No momento onde o Fortaleza vai ser um time mais rebatedor, um time que é mais de corte do que de construção, é um time que se defende, tem que evitar tomar gol aéreo, tomar gol de bola parada, que é o que está acontecendo praticamente todo jogo. Deus nos acuda. Quem disse que não pode ajudar? Então há argumentos técnicos. Agora, é compreensível também que haja uma, não vou nem falar rejeição, mas que haja um bloqueio do torcedor de olhar para essa contratação como algo positivo, né? Como algo que traga esperança. Não, é você rememorar um momento onde o clube estava tão bem que não precisava mais deles. E agora vai precisar recorrer a eles novamente. Então, é chocante por esse aspecto. E eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários. E aquele pedido de sempre, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, é sempre muito importante. E aqui, ó, vai ficar mais conteúdos para você acompanhar o canal, beleza? Grande abraço e até a próxima.